Olá, pessoal. Então vamos aqui agora gravar a nossa aula sobre progressão aritmética. Vamos lá. Então, primeiro, o que que é uma progressão aritmética? É uma sequência, né? É uma sequência em que você tem um primeiro termo, imagine que você tem o termo 5, e você vai sempre, o próximo, você vai somando algum valor. Pode ser um valor positivo ou um valor negativo. Por exemplo, 8, somei 3, mais 3, 11, mais 3, 14, mais 3, 17. E por aí vai. Essa aqui é uma progressão aritmética, em que esse primeiro carinha aqui, o 5, a gente chama de A1, é o termo de posição 1. Esse aqui seria o A2, esse aqui seria o A3, esse aqui seria o A4, esse aqui seria o A5, e por aí vai. Outra coisa importante na progressão aritmética é a razão. A razão é quanto você está somando de um para o outro. E a gente está somando aqui, nesse caso aqui, a gente somou sempre 3. Então, a razão aqui foi 3. Então, as duas coisas principais de uma PA é o primeiro termo, que foi o caso, foi o 5, e a razão. São as duas coisas mais importantes que a gente tem numa PA. Então, esse exemplo foi isso aqui, ó. Por exemplo, outro exemplo aqui, vamos começar aqui, ó. Menos 7. E aí, aqui eu tô somando sempre menos 2. Aí vai ficar menos 9, menos 11, menos 13, e por aí vai. Aqui o primeiro termo seria menos 7, e a razão aqui seria menos 2. Então, o primeiro termo seria menos 7 e a razão seria menos 2. Então, olha só, primeiro termo menos 7, razão menos 2. Esse aqui seria o A1, esse aqui seria o A2, é o termo de posição 2. Esse aqui é o termo de posição 3. Esse aqui é o termo de posição 4. E por aí vai. Então, a razão é o que você vai somando de um para o outro. E o primeiro termo aqui seria menos 7 e a razão seria menos 2. Beleza? Então, é interessante que a gente veja isso. Mais um exemplo aqui, ó. 8. Vamos pegar o valor 8 aqui, ó. Imagina que eu vou somando sempre 4 agora. 12, 16, 20 e por aí vai. Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, esse aqui é o A4 e por aí vai. Sempre que você somar um termo menos o anterior, por exemplo, subtrair, desculpa, um termo menos o anterior, no caso 12 menos 8, deu 4. O 16 menos 12 deu 4. O 20 menos 12, menos 16, desculpa, deu 4, né? Sempre um menos o anterior. Você vai ter a razão. Então, sempre que você subtrai um termo menos o anterior a ele, numa PA, você vai ter a razão, que a razão aqui é constante. Então, nesse caso aqui, dessa PA, o primeiro termo seria 8 e a razão seria 4, beleza? Então, as duas coisas mais importantes de uma PA estão aqui. Então, continuando, olha só. A PA, ela pode ser crescente, decrescente ou constante. A PA crescente, o que é uma PA crescente? É aquela que a razão é positiva, ou seja, a razão é maior do que zero. Uma PA decrescente, a razão é negativa, ou seja, a razão é menor do que zero. E a PA constante, a razão é igual a zero. Por exemplo, uma PA 7, 7, 7, 7, é uma PA que o primeiro termo é 7 e a razão aqui foi sempre zero, né? Somou zero em cada um dos termos. A PA crescente, olha aqui, 2, se eu pegar o número 2, 7, 12, 17 e por aí vai. Eu estou somando sempre 5, vai ser uma PA crescente. Agora, 8, 5, 2, menos 1 e por aí vai. Essa é uma PA decrescente, porque os termos estão diminuindo aqui, a razão aqui era negativa. Se você pegar um termo que é o 5 menos o anterior, que é o 8, a razão vai dar menos 3. Então, eu pego um termo, subtraio pelo anterior, eu tenho a razão aqui, no caso foi menos 3. Bom, algumas coisas interessantes são o seguinte. Quando o exercício falar para a gente
que é uma PA com 3 termos, é interessante que você chame os termos de x, x menos r e x mais r, se forem 3 termos. X menos r, x e x mais r. Se forem 5 termos, você vai manter aqui, ó, x, x menos r. Aqui você vai fazer x mais 2r, porque aqui, ó, eu fui somando r, né? E aqui, ó, x menos 2r. Então, essa aqui é uma PA com 3 termos. Você vai falar que o primeiro termo é x menos r, o do meio é x e o terceiro é x mais r. Aqui, x menos 2r primeiro, x menos r segundo, x mais r, x mais 2r. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Se forem 4 termos, você vai chamar de x menos 3r, x menos r, x mais r e x mais 3r, se forem 4 termos. Então, se forem 5 assim, porque isso vai ajudar a gente na conta, porque geralmente o exercício ele vai te dar a soma de algumas coisas e vai acabar sempre que vai cortar o r e você já vai achar o x, tá? Então, isso aqui é bem importante para a gente fazer vários exercícios, beleza? Então, vamos lá. Determine x, primeiro exercício aqui. Determine x de modo que x, 2x mais 1 e 5x mais 7 seja uma PA. Então, aqui é x, 2x mais 1 e 5x mais 7 seja uma PA. Gente, quando ele me der os termos aqui, a gente vai sempre fazer o seguinte, um termo menos o anterior, ou seja, o 2x mais 1 menos o anterior, que no caso é o x, isso aqui é a razão. Se você fizer esse termo agora menos o anterior, ou seja, o 5x mais 7 menos o anterior, que é o 2x mais 1, isso aqui também é a razão. Então, como os dois são a razão, eu posso igualar aquilo ali, ou seja, o 2x mais 1, você já pode fazer aqui direto. Esse menos o anterior é igual ao último ali, o 5x mais 7, menos o anterior. Aí o cuidado aqui, ó, 2x mais 1, entre parênteses, porque eu tenho menos aqui. Então, aqui ficou 2x mais 1 menos x igual a 5x mais 7 menos 2x menos 1. Então, aqui ficou 2x menos x dá x, mais 1 igual a 5x menos 2x dá 3x, 7 menos 1 dá 6. Então, eu vou jogar o x para cá, o 6 para lá, então vai ficar 1 menos 6, o 6 passa para lá negativo, igual a 3x menos x. Então, isso aqui ficou menos 5 igual a 2x. Então, o x ficou sendo menos 5 dividido por 2. Esse é o valor de x para que isso aqui se torne uma PA. Então, esse exercício ele é bem comum em aparecer em concursos mais técnicos, então fiquem bem atentos a esse tipo, principalmente quem for de concursos mais técnicos, tá? Então, vamos seguindo. Espero que você tenha entendido bem esse exercício, porque você vai se deparar bastante com esse tipo de exercício aqui. Então, se tiver 3 termos aqui, ou fossem 4, sempre um termo menos anterior é igual a outro termo menos anterior, sempre vai fazendo um termo menos anterior igualando todo mundo, porque todos são iguais. Determine A de modo que isso aqui seja uma PA. Então, esse termo menos o anterior, ou seja, o A mais 1 ao quadrado menos o anterior, que é A ao quadrado, é igual a esse termo menos o anterior, ou seja, A mais 5 ao quadrado menos o A mais 1 ao quadrado. Então, esse menos o anterior. Então, A mais 1 ao quadrado, você sabe que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e aqui fica menos o A ao quadrado. A mais 5 ao quadrado é A ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos aqui o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Isso aqui foi só produto notável. Esse cara cortou com esse, né? Então ficou 2A mais 1 é igual a A ao quadrado, mais 10A, mais 25, menos A ao quadrado, menos 2A, menos 1. Esse menos trocou o sinal de todo mundo. Acaba que esse A ao quadrado corta com esse, então aqui fica 2A mais 1, 10A menos 2A dá 8A,
O 25 menos 1 dá 24. Então, eu jogo 2A para cá, o 24 para lá, então fica 1 menos 24, que o 24 foi para lá, é igual a 8A menos 2A. Então, ficou menos 23 é igual a 6A. Então, o A ficou igual a menos 23 dividido por 6. Essa aqui seria a nossa resposta. Beleza? Então, está aqui a resolução desse tipo de exercício igualzinho ao anterior. Espero que você tenha pausado e tentado fazer. Se não, volta e tenta fazer o anterior e esse aqui de novo e vê se você fez certinho a resolução. Espero que você não tenha errado nada. Vou até dar uma conferida. A ao quadrado mais 2A mais 1, menos A ao quadrado mais 10A mais 25, menos A ao quadrado mais 2A mais 1. Tá certinho aqui, cortou. O A ao quadrado corta. Então, do jeito que tá, né? Deu esse número feio aí, mas não se preocupa não. É isso mesmo que a gente tinha que fazer neste exercício, né? 25 menos 1 dava 24, 24 ia para lá, negativo, e por aí vai. Obtenha uma PA de 3 termos, opa, falou 3 termos, então eu já sei que eu vou usar x menos r, x e x mais r. Tal que a sua soma seja 24, ou seja, a soma de todo mundo seja 24 e o produto 440. Então, se eu somar todo mundo, no x menos r mais o x mais r, ele falou que dá 24. Esse menos r corta com esse r, então dá 3x igual a 24, x mais x mais x. O x vai dar 24 dividido por 3, o x vai dar 8. Então, eu já tenho o x aqui. Então, essa PA deixou de ser essa coisa aqui. Então, ficou 8 menos r, 8, e 8 mais r. E ele falou que o produto é 440, ou seja, o 8 menos r vezes o 8 vezes o 8 mais r tem que dar 440. Bom, primeira coisa aqui, como está todo mundo multiplicando, eu já vou passar esse 8 dividindo lá. 8 menos r vezes 8 mais r é igual a 440 dividido por 8. A gente fazendo ali o 440 dividido por 8, né? A gente faz 440 dividido por 8, dá 55, então fica 8 menos r vezes 8 mais r é igual a 55. Então, esse exercício aqui, o que vai acontecer? Isso aqui é o produto da soma pela diferença, aqui é produto notável, hein? Isso aqui facilita a nossa vida. É o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. É igual a 55. Então, se eu jogar o r ao quadrado para lá e o 55 para cá, 64 menos 55 é igual a r ao quadrado. O r ao quadrado vai ser 64 menos 55 dá 9. O r vai ser mais ou menos raiz de 9. Ou seja, o r vai ser mais ou menos 3. Né? Então, o r pode ser 3 ou menos 3. Considerando se o r fosse 3, aqui ficaria 8 menos 3, seria 5. 8, o do meio é 8, e aqui seria 8 mais 3, que seria 11. Se o r fosse menos 3, a gente teria 8 menos menos 3 daria 11, o do meio é 8, né? Estou substituindo aqui o valor de r. E o 8 ficaria 8, o outro aqui no final, 8 menos 3, daria 5. Então, seria 5, 8 e 11, ou 11, 8, 5, só mudaria a ordem. Então, de qualquer forma, ele pediu a PA, a gente poderia responder 5, 8 e 11, ou 11, 8 e 5, se na prova perguntasse quais são os termos, a gente responderia dessa forma, tá? Então, esse tipo de exercício ele é bem manjado, a gente tem que ficar atento e atenta a esse exercício. Bom, gente, a fórmula do termo geral é o seguinte, ó, imagina que você tem aqui uma PA, 7, você vai somando 3, 7 mais 3 daria 10. Soma 3 no próximo, seria 13, porque seria 7 mais 3, 10, mais o 3 de novo. Então, você vai sempre somando o mesmo valor, né? Então, reparem que no primeiro termo, esse aqui é o A1, eu só tenho o A1. No segundo, eu tenho o A1 mais uma razão. No terceiro, eu tenho o A1 mais 2 razões. No quarto, eu tenho uma A1 mais 3 razões, né? Esse aqui seria o A2, o A3 e o A4. Então, a fórmula do termo geral, o AN, sempre vai ser o A1 mais
a razão, só que a razão não é, se eu quero A3, vai ser 2 vezes a razão, não vai ser 3 vezes a razão. Então, é o número, a posição dele, menos 1. Bom, se você entendeu isso, vai ser muito legal, tenta entender isso que eu expliquei agora, mas se não, só decora a fórmula. Um termo de posição n, ele é o primeiro termo, né, mais a razão n menos 1. Por exemplo, se eu quero saber, eu tenho a PA 3, 8, estou somando sempre 5 aqui, né, 13, e por aí vai. Eu sei que o primeiro termo é 3 e eu sei que a razão aqui é 5. Então, se eu quero saber, por exemplo, o 10º termo, eu poderia, vamos colocar aqui o 21º termo. Eu não ia fazer aqui até chegar no 21º termo. Eu já uso a fórmula do termo geral, que é o AN, então o N aqui no caso é 21, porque eu quero o termo de posição 21, é igual a 1, quem que é o A1 aqui? 3, mais a razão, qual foi a razão dessa PA? 5, vezes o número de termos, que no caso aqui eu quero o 21º, 21, menos 1. Então, o A21, ele foi 3 mais 5 vezes 20, ou seja, o A21, ele foi, isso aqui dá 100, mais 3, 103. O A21 seria 103. O termo de posição 21 dessa PA, se eu fizesse 21 termos aqui, eu chegaria no 21º termo, seria, né, o A21 seria o número 103. Beleza? É para isso que serve a fórmula do termo geral. Vamos ver um exercício aqui, exatamente dessa forma, para a gente encerrar aqui esse primeiro momento. Calcule o 17º termo, ou seja, o termo de posição 17, da PA cujo primeiro termo é A3, então ele me deu o primeiro termo, uma das informações mais importantes de uma PA é o primeiro termo, e de razão 5. As duas informações importantes da PA são essas. Então, o primeiro termo é 3. Gente, é exatamente a mesma PA que eu fiz aqui, né? Foi até coincidência. 8, 13 e por aí vai. Então, se eu quero saber o A17 nesse exercício agora, eu vou fazer o A1 mais a razão n menos 1. No caso, o A17, o primeiro termo é 3, a razão é 5. O termo que eu quero é o 17, então fica 17 menos 1. Então, o 17º termo dessa PA vai ser 3. Pelo amor de Deus, não soma aqui direto, não. Você tem que multiplicar aqui primeiro. 5 vezes 16, 17 menos 1. O A17 é igual a 3, mais 5 vezes 16 dá 80. Então, o A17 vai ser 83. Então, o 17º termo dessa PA vai ser 83. Beleza? Então, é isso. Depois a gente volta para encerrar essa matéria.